Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Verdade. Aqui nessa mesa, o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo, Reverendo Piva, eu, Reverendo Leonardo Sayum. É um prazer estar com você. Vamos juntos nesse tema tão interessante, a generosidade prática. Muito bem, vivemos uma época de muito individualismo, vivemos um momento em que a empatia tem sido trocada em muitos momentos pelo isolacionismo. E sabemos que esta não é a proposta de Jesus Cristo. Então aqui nessa mesa hoje nós vamos bater um papo sobre o impacto da empatia e do cuidado no cotidiano. E vou começar aqui com o reverendo Piva. Piva, quando você pensa sobre esse tema, generosidade prática, o que é que, num primeiro momento, vem à sua mente? Eu acho que antes de pensar em qualquer coisa de doação ou fazer necessariamente uma ajuda, algo que nós julguemos muito significativo, em contrapartida ao isolacionismo, às vezes simplesmente estar juntos. Nós falávamos ontem lá para as senhoras da SAF, e pus até uma ilustração no nosso estudo lá, e eu perguntei, vejam como essas mulheres estão. Elas estão, primeiro, elas foram até a outra, elas estão ali presentes, e na foto elas estavam de boca fechada, uma abraçando a outra, ou seja, certamente falaram, conversaram, consolaram, mas há momentos que realmente a palavra ela não tem tanto poder de transformação. Mas o estar ali, quando elas se forem, aquela pessoa que fica, porque volta às suas atividades normais, ela vai lembrar, elas vieram. Elas ficaram comigo. Então eu acho que generosidade pode se dar de várias formas, e pensando no isolacionismo, o estar com alguém, cumprimos até a nossa função de discipulado. Não há discipulado à distância. Então há muita coisa que se consegue com o simples estar presente. Nós vemos hoje uma cultura muito ligada ao materialismo, ao consumismo. Isso se vê de maneira muito clara quando as pessoas traduzem a palavra generosidade já com uma relação financeira. Todas as vezes você percebe esta discussão, sempre ela vai tratar um pouco desta questão da presença, mas muito da questão financeira. E quando nós olhamos para o ensino de Jesus, percebemos exatamente esse cuidado com o outro, com o próximo, essa vontade de estar perto, de se dispor a ouvir. O simples ato de ouvir hoje já é um ato generoso. Parar e dizer para a pessoa, né? Aqui estou pronto para te ouvir, né, reverendo Guilherme? Já é um ato generoso maravilhoso. E não vai poder pôr na velocidade 2x, vai ter que ouvir do jeito que a pessoa fala. Não é a mensagem de WhatsApp. Né? Exatamente. Mas o que a gente percebe, olhando até para os evangelhos e como o Senhor Jesus interagia com as pessoas que de alguma maneira o cercavam, é que o Senhor ele ensinou para todos nós a forma como devemos ser até mesmo generosos nesse sentido. E a gente se lembra muito bem, por exemplo, quando nas suas interações está todo mundo percebendo que aquela pessoa ali é cega. E o Senhor Jesus vem, se inclina e pergunta, o que queres que eu faça? E a gente percebe nitidamente que é claro que o Senhor sabia do problema, da questão daquela pessoa, mas o nosso Deus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se importa de maneira que ele quer se relacionar, e relacionamento demanda isso, atenção, escuta, você fala, eu te ouço, e a gente vai de alguma maneira trocando ali ideias, olhares, sorrisos, choros, lágrimas, e também olhando em outra passagem, quando o Senhor Jesus vê o seu amigo já ali no túmulo, que Lázaro, né?
E ali as irmãs dele também e outras pessoas ali chorando. E obviamente o Senhor Jesus já sabia o que aconteceria. Ele iria ressuscitar aquela pessoa, mas nem por isso ele deixa até mesmo de chorar com aqueles que estavam à volta. Então essa generosidade que nós vemos nitidamente no Senhor, nós somos também chamados a ter. Hoje estamos num mundo em que, por conta justamente também, muitas vezes, desse isolacionismo, as pessoas elas são insensíveis ao outro. E quando a gente percebe como o Senhor Jesus, mesmo sabendo de tudo o que ocorreria, mesmo tendo todo o poder, toda a autoridade para fazer o que quisesse, ele se importava, ele se reclinava, ele ouvia, ele era de fato generoso, né, na prática. Isso. E Timóteo, uma coisa que observamos no ministério de Jesus era a sabedoria de Jesus na administração do seu tempo. Uhum. Jesus sabia tirar um tempo para ele mesmo, momentos em que ele se retirava só para estar na presença do Senhor, momentos em que ele percebia que estava cansado, precisava descansar, mesmo que estivesse num barco, e ele bem sabia que uma tempestade viria, ele ainda assim tirava o seu tempo para descansar, bem como para ensinar e estar com as pessoas e ouvir as pessoas atentamente. Generosidade tem a ver com não apenas a disposição de ouvir, não apenas com a questão de dar alguma coisa, material falando, sim. mas a generosidade tem a ver com a prioridade do tempo em direção ao próximo. E aí eu já engato uma outra coisa para você. Não apenas a questão do tempo que você dedica ao próximo, que já é algo generoso, mas também ser generoso consigo mesmo. É quando você percebe que você mesmo precisa, assim como Jesus sabia muito bem, tirar um tempo para cuidar de si mesmo, para então cuidar do próximo. Uhum. Perfeito. Eu acho que muito mais do que a prioridade do tempo, é a prioridade dos recursos de modo geral, né? A gente pode englobar todos eles, porque às vezes a gente vive direcionando todos os recursos para si. O tempo, o próprio dinheiro, o seu intelecto, o seu carinho, tudo aquilo que você tem para oferecer, você está guardando para si mesmo, né? Mas quando a gente prioriza o tempo e compartilha todos esses recursos, isso é algo que causa um impacto muito grande, né? Quando a gente pensa em generosidade prática, essa palavra muda tudo. Porque não é uma questão de sentir. Não estou falando do que eu sinto. Você pensa assim, eu sou generoso, eu sinto uma compaixão por alguém. Tá, mas o que você faz com isso? Porque às vezes você pode amar as pessoas, mas você ama sem demonstrar tudo isso, né? Eu acho que a generosidade prática, ela é o ato de você colocar em ação, em funcionamento esse sentimento que você tem, né? Então você percebe ali um colega da igreja, um familiar que está precisando de alguma coisa, você pode apenas dizer assim, poxa, eu sinto a sua dor, e pronto. Ou você pode dizer assim, cara, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Você está dispondo ali seu tempo, aquilo que você tem para oferecer de melhor, seu conhecimento, sua sabedoria, para aconselhar, para discipular, para distrair aquela pessoa que às vezes passou por uma luta, um luto, né? Então é o ato de você transformar em prática aquilo que a pessoa está precisando, né? O exemplo que o Guilherme deu sobre o Jesus e o cego, ele passa, ele poderia ter curado, mas não, ele vai lá, interage, ele se relaciona, ele dedica a sua atenção para aquele necessitado, né? E eu acho que esse segundo ponto que você colocou realmente é algo que fica muito de escanteio, né? Na nossa cultura da produtividade, eu preciso fazer, não interessa o que vai sobrar depois, né? Mas uma hora a conta chega. Tem uma frase que eu gosto que é o seguinte: ou você paga agora, ou você paga depois. Ou você paga o preço de se cuidar, de guardar um tempo para descansar, para cuidar da saúde, e depois você vai ter uma caminhada com mais saúde e mais longevidade. Ou você se pressiona, se desgasta de tal forma que você vai pagar a conta depois. Com uma cabeça bagunçada, com um corpo destruído, com relacionamentos já completamente fragmentados, né? Então, é uma coisa. Ou você prioriza essas coisas agora e depois desfruta, ou você vai gastar elas agora e depois vai ter que pagar, ficar em débito e ter que se virar com as consequências, né? Piva, como a cultura do individualismo enfraquece a nossa percepção sobre a necessidade do outro? Porque o individualismo, obviamente, o egocentrismo, né, ele faz com que todo o universo gire ao seu redor. E o egocentrismo gera esse individualismo, esse isolacionismo. Eles são co-irmãos nessa caminhada.
E como é que isso faz com que a pessoa, com o passar do tempo, não perceba mais a necessidade do outro? E quais são os resultados disso na sua experiência, tratando de tantas pessoas, qual que é o nosso dia a dia? Como isso impacta o coração dessa pessoa que começa a ficar tão isolado na relação com o próximo? Eu compararia com o exercício físico, principalmente quem vive na cidade, nos escritórios, se locomove no seu próprio carro, ou com motorista, Uber, alguma coisa assim. A pessoa sai da cama para a cadeira do carro e vai para a cadeira do escritório. E ela vai assim dias, semanas, quando muito ela vai ficar em pé para ir para um mercado ou coisa assim. Mas na hora que cai uma coisa no chão, ela precisa baixar. Ela vê que não ficou tão fácil. Ela precisa erguer alguma coisa e fazer alguma coisa, ela sente que dói. E aí eu acho que a palavra é boa, dói, porque não tem exercício. Então nós fomos feitos para nos doar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Na Trindade havia tanta harmonia e amor que só poderia transbordar na criação do homem. Então quando nós não nos damos, num primeiro momento parece confortável, nada está acontecendo, ninguém sofre tanto assim, mas é porque eu vou ficando insensível, até que talvez algum ente querido meu precise, e eu percebo que como, mesmo sendo um ente querido, eu preciso de um esforço muito grande para pensar em ajudar a ir e a fazer alguma coisa. E pior ainda mais quando eu preciso de alguma coisa que não é nada digital, nada virtual, é de alguém. E não há ninguém. Então, nessa hora, eu acho que realmente se vê esse impacto desse tipo de cultura. E é um princípio, uma lei universal que vale para qualquer coisa, é a lei da inércia. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Se você fica parado, você tende a ficar parado. Por outro lado, se você começa, então aquilo começa a trazer alegria e compensações. E no caso do espiritual não é diferente. Obedecendo a Deus, nós já teremos a alegria de obedecer, se há sensibilidade para isso. E colheremos todos os bons frutos das bênçãos de Deus e da nossa obediência. Então, podemos dividir aqui o nosso podcast em dois momentos. O primeiro momento é o do diagnóstico. Perceber como a cultura, como o nosso próprio pecado, o distanciamento do projeto de Deus para nós, nos conduz a esse egocentrismo, esse individualismo, esse isolacionismo, e como ele é percebido de maneira, entre aspas, muito natural, porque aquela coisa, todo mundo age assim, todo mundo vive assim, a pessoa começa a pensar que essa é a norma para uma vida, diria, saudável quando não é. Sabemos que o resultado disso vai ser uma tragédia a curto, médio e longo prazo, as consequências vão aparecer. Então, a primeira percepção do diagnóstico é a necessidade da generosidade para com você mesmo. Entender, por exemplo, quando você percebe seus erros e você diz assim, não, eu sou falho. Você não descansa nas suas falhas, mas você se perdoa. Você não apenas busca perdão diante de Deus, ou até mesmo pede perdão para outra pessoa, o que é extremamente saudável e libertador, mas você também se perdoa. Peraí, eu também tenho o direito de olhar para a minha história e perceber que até nos meus erros, muitas vezes eu tenho que me perdoar e colocar isso também diante de Deus, pedir, Senhor, me ensina, porque esse excesso de cobrança perfeccionista, dessa cultura da produtividade, do julgamento do outro, isso aprisiona o indivíduo e ele deixa de ser generoso para consigo mesmo. Daqui a pouco ele está completamente enfermo. Exatamente. Essa cultura do cancelamento que a gente vê nas redes sociais, justamente tem gente que cancela a si mesmo, né, Guilherme? Isso falou algo bastante interessante, a cobrança. Então, por uma defesa, talvez alguns pelo temperamento contra-atacam. Talvez outros pelo temperamento se recolhem. Eu ficando aqui, eu não cobro a ninguém e não serei cobrado de ninguém. Essa é a minha zona de conforto e eu não quero sair daqui. Exato. Nós
Por exemplo, eu fico pensando no caso de Pedro, que andou com Jesus tanto tempo, recebeu de Jesus o próprio ensino e depois traiu Jesus. Negou Jesus 3 vezes. A primeira pessoa que Jesus manda o recado, né? Manda os discípulos me encontrar. E a Pedro, individualmente, é Pedro. Se Pedro fosse um sujeito que não tratasse bem a si mesmo, obviamente havia já ali uma obra do Espírito Santo no coração dele, ele não iria. Eu vou lá passar essa vergonha. Agora Tomar um puxão de orelha. Né? Agora que ele ressuscitou, vou tomar um puxão de orelha eterno, né? Não, mas ele superou o seu próprio erro. Arrependido, foi lá e se colocou diante do Senhor. Eu creio que isso é uma coisa muito importante, porque a nossa sociedade ela não está apenas perdendo a capacidade de perdoar o próximo e de buscar perdão diante de Deus, mas a nossa sociedade também começa a gerar no indivíduo a falta de perdão para consigo mesmo. Extremamente enfermo. Talvez pudesse dizer que é uma espécie de caos silente. É interno, mas aquilo desestabiliza completamente a pessoa. Ela não se sente hábil para mais nada. E mais isolamento, reforçado por mais isolamento como fuga. E a Bíblia é muito clara quando fala que as coisas velhas já passaram. Então a gente sabe que não existe pecado, culpa tão grande que o Senhor não possa efetivamente tratar, curar, resolver. É claro que consequências ficarão, dependendo do que a pessoa faça. Claro. Então você, por exemplo, vai fazer uma ação, um evangelismo, por exemplo, em um presídio, em que pese muitas vezes ali as pessoas se converterem e estarem livres em Cristo Jesus, elas ainda têm uma consequência daqueles atos que elas fizeram, que elas incorreram. Mas independente daquele estado físico que elas estão, realmente o Senhor é capaz de libertá-las, de curá-las totalmente. Então, esse perdão que vem internamente, ele de fato é bíblico. E o Senhor nos chama também a trabalharmos isso em nós para vivermos uma vida leve, saudável, apesar dos nossos pecados, porque Ele já pagou tudo por nós na cruz do Calvário. Esse é o sentido de generosidade prática. Exatamente. Né? Com você mesmo e agora com o próximo. E aí, a segunda parte aqui do nosso podcast agora caminha para os pequenos atos de amor. E quando nós pensamos nessa generosidade prática, creio que todo mundo aqui já concorda que uma das coisas é dedicar tempo para ouvir o outro. Esse é um pequeno ato de amor que financeiramente não custa nada, mas que faz uma transformação radical nos relacionamentos, ainda mais nessa sociedade individualista que nós vivemos. Seguido deste ato de amor, quais seriam os outros atos que nós poderíamos colocar na prática da vida generosa nos relacionamentos? Tem um hábito que inclusive está aqui, né, no subtítulo, o impacto da empatia. É a gente desenvolver essa capacidade de compreender e entender o que o outro está precisando. Né? É um mandamento bíblico, lá de Romanos 12, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É a gente compartilhar o quê? O próprio sentimento, a própria emoção. Né? Não ser indiferente à dor do outro, mas também não ser indiferente à alegria do outro. Às vezes é uma vitória, uma conquista, e você se ignora aquela pessoa. Não... Cara, vai lá curtir com aquela pessoa, aquela vitória. Para ela foi uma grande coisa, para você pode não ter sido. Né? Mas é um mandamento bíblico a gente equalizar nossas emoções com as pessoas, né? Estar juntos ali tanto no momento de alegria, mas também não se ausentar nos momentos de tristeza. Quando tem alguém acamado, alguém hospitalizado, quando alguém acaba falecendo, mesmo que não seja uma pessoa imediatamente próxima, você pode ir lá dar um suporte para uma pessoa que é um conhecido da igreja, pelo menos. Você tem essa capacidade e esse dever, né? A própria Bíblia nos pede isso. Exato, E uma coisa importante sobre a empatia é que você não apenas dedica tempo, você se importa. Isso é algo muito verdadeiro na Escritura, porque muitos religiosos na época de Jesus, eles dedicavam tempo, mas eles não se importavam. É quando você... E isso tem a ver com a sua relação direta de temor ao Senhor. Uma coisa é eu dedicar um tempo para uma pessoa, porque esse é o meu trabalho, eu tenho que fazer isso. Outra coisa é eu dedicar um tempo para aquela pessoa, para ouvir aquela pessoa, sabendo que aquela pessoa é especial para Deus, que ela não é fruto do acaso. Deus tem um projeto para a vida dela e, de alguma forma, ouvir com o coração e apontar para ela o caminho da palavra do Senhor. E outro detalhe importantíssimo para quem está nos ouvindo aqui
onde buscar essa fonte para ajudar, ouvir da maneira correta e trazer palavras que possam ajudar as pessoas, está na Escritura Sagrada, não tem outra fonte. Essa é a melhor fonte de todas. Né? E isso já é mais um ato de amor, né, Piva? Trazer a pessoa, ouvir a pessoa, ter essa empatia, mas aí no cuidado com ela, apresentar também palavras que vêm do Senhor. Muitas vezes a pessoa está deprimida, está chateada, e você chega para ajudar, e aí você chega sem palavras. Aí acaba não ajudando, fica duas pessoas silenciosas. Ajuda um pouco, mas não tanto. Sim. Eu acho que aí está a grande diferença da simpatia e da empatia. A simpatia eu concordo, eu entendo e eu acho que é assim mesmo que você está sentindo, mas eu não faço nada. A empatia é tudo isso e como eu posso entrar em você, no que você está vivendo para fazer alguma coisa. E às vezes, com a maior das boas intenções, as pessoas chegam apenas com história de vida. Olha, comigo aconteceu assim, assim, assim. E às vezes vem um conselho muito ruim, sem o menor fundamento. Talvez pragmaticamente tenha resolvido naquela hora, mas não é a solução. Então, de fato, como para tudo na vida, é a Escritura. E se a pessoa chega sem palavra, tendo vida devocional, ela terá o que ter nesses momentos aí, o que falar e como proceder. Então, é dizer o que Deus tem feito na vida dela, como este Deus, Cristo, Espírito Santo, a Escritura, pode fazer na vida do outro. Em outras palavras, talvez pudéssemos colocar assim: generosidade prática da presença é também trazer a pessoa, não trazer um conselho à pessoa, mas trazer a pessoa a Cristo. Então isso muda todo o cenário. A palavra de Deus é bem clara, né? A pessoa chega com um problema, fome, alguma necessidade prática, e a Bíblia diz, não adianta você apenas dizer, vou orar por você, vai em paz. A Bíblia diz, não, meu querido. Tiago fala muito sobre isso. É muito claro. Pode orar, não tem problema. Vamos orar, sem problema. Mas agora vamos para a prática no sentido material. Né, Reverendo Guilherme? Existe também, como eu disse no começo, não é apenas a questão material, mas existe também a necessidade de demonstrar isso de maneira prática, essa generosidade, eu me importo. Às vezes a pessoa não tem o recurso, mas ela pode ajudar ela a encontrar onde, a fonte, para socorrê-la. Exatamente. E a gente percebe como a igreja é usada pelo Senhor nesse sentido também. Como a multiforme graça do Senhor ali derramada entre os irmãos, cada um ali com, por vezes, um dom diferente do outro, mas que o Senhor usa igualmente para louvor da sua glória, para a expansão do seu reino. A gente percebe, por exemplo, uma junta diaconal como a da nossa igreja, tão ativa, que tem olhos muitas vezes para fora, de fato, com cestas básicas, com apoio, inclusive, a instituições sérias e que ajudam pessoas, e é como se nós, enquanto igreja, estivéssemos ali também apoiando, ajudando, orando, intercedendo. Então a gente percebe como a igreja, a comunidade, né, ela é chamada pelo Senhor de forma ativa a atuar na sociedade, no contexto que se encontra. Isso é muito importante, porque a gente percebe que o nome de igreja, né, eclesia, é chamados para fora, de fato. Então a gente não pode ficar olhando tão somente para nós mesmos. O cristianismo é uma religião que nos chama a, de fato, olharmos para o outro, olharmos para o próximo, olharmos para aqueles que estão lá fora. E, pelo contrário, muita gente pensa que nós somos, por vezes, superiores aos que estão lá fora, mas nós sabemos que todos nós, e a Bíblia vai falar, pecamos e todos igualmente carecemos da mesma graça, da mesma misericórdia, da mesma compaixão do Senhor, e da forma como eu recebo, eu agora então sou chamado a abençoar, a levar, a ir, a pregar. Uma pergunta... O coração da pergunta é o mesmo para cada um de vocês três. A questão é a seguinte: como esses pequenos atos de amor podem transformar os ambientes na vida profissional, na vida doméstica e na vida comunitária?
Então, vou começar aqui com os pequenos atos de amor na vida doméstica, com Piva. Depois o Timóteo vai falar sobre vida profissional. E o Guilherme, que já começou a dar uma pincelada nesse tema, sobre a vida comunitária. Os pequenos atos de amor dentro de casa, Piva. Vamos lá, traz à sua memória os momentos em que você fez terapia em casa. É isso aí. Chegou na pia, que tanto de louça. Era esse E daí você exemplo falou, essa é a que eu usava. Terapia. É esse exemplo. Bom, já que entramos por aí, já existem estudos que dizem quem faz essa atividade em casa de modo consciente, intencional e com leveza diminui o estresse mais do que caminhada, mais do que academia, mais do que muitas outras atividades, porque há o físico e o emocional colaborativo muito intenso. Se você vai na academia, vai numa caminhada, ok que você pode cuidar da sua saúde para estar bem e cuidar de sua família. Mas o fato é que é você ali. Um serviço em casa é para a família. Então, eu acho que temos os dois lados. Como se diz, os relacionamentos não são corroídos por grandes eventos negativos. É aquela coisa do dia a dia que vai minando nas pequenas coisas. O inverso é verdadeiro. Você pode fazer grandes declarações de amor, você pode ter rompantes de entrega, mas é no dia a dia. E já que falamos de pia, é o seguinte: não era o seu dia de lavar a louça, mas aquele da casa que deveria lavar a louça, ou ele está numa consulta médica, ele não pôde estar, ou tem uma prova que ele precisa se dedicar mais tempo e você está livre. Você tem dois caminhos: olhar e dizer, bom, não é meu dia, eu não vou mexer nada nisso. Ou então, eu vou fazer, só que a grande dica é, eu não vou fazer para ajudar a pessoa. Eu moro aqui. Eu vou fazer para a família, para todos nós. E faz. É chato, é cansativo, você queria, não, mas faça. A gratificação é imediata. Eu fiz e eu me sinto bem, mais leve. Sempre assim. Todas as vezes que obedecemos os preceitos divinos, a leveza vem. É uma coisa muito interessante essa coisa doméstica, porque traz uma alegria. O primeiro momento para começar, você pensa duas vezes. Mas quando você faz e você termina aquela tarefa, ela não apenas traz satisfação para as outras pessoas da casa, mas para você mesmo. Você diz, consegui fazer. E aí você vai ampliando os seus horizontes. Recentemente, eu até aprimorei a minha caixa de ferramentas em casa. E agora eu já estou assim, mais... Entende? O senhor já tem uma, já é muito Se você precisar de alguma ajuda dessa, eu cobro baratinho. Generosidade muito generoso, isso, muito generoso. Brincadeiras à parte, é realmente algo de Deus. Quando o Senhor diz que mais importante é aquele que serve do que aquele que é servido. O Senhor inverte todos os valores e mostra que nós entendemos o Evangelho quando somos, de fato, na prática, generosos. E aí vamos para o segundo ambiente. Como é que esses pequenos atos de amor podem ajudar na vida profissional, Timóteo? Isso. Quando a gente estuda liderança, formação de equipes, existe sempre um conceito que ele aplica muito bem com isso aqui. Você tem duas pessoas para contratar, né? Eu preciso montar ali talvez botar um chefe de equipe, uma pessoa para colocar ali à frente de outras pessoas. Eu tenho duas pessoas. Uma que é extremamente competente, mas é uma pessoa arrogante, uma pessoa destrutiva, uma pessoa super difícil. Ou uma pessoa que tem um conhecimento que é suficiente, mas ela é de bom tato, de bom relacionamento, fácil de lidar. Quem vai ser melhor para a equipe? É isso. Na prática, é a pessoa que tem bom relacionamento, porque ela vai fazer toda a equipe funcionar bem. Enquanto ao passo que a outra pessoa tem uma alta capacidade, mas ela vai envenenar toda a equipe. Né? Isso. Então, quando a gente tem uma generosidade prática, a gente vive essa vida de relacionamento com o olhar cristão,
Então eu não estou ali apenas para trabalhar, mas eu estou aqui para servir quem está do meu lado, eu estou aqui para amar, eu estou aqui para ajudar quem precisa. No dia a dia, na prática, o que você vai ganhando? Vai ganhando respeito, vai ganhando confiabilidade, vai motivando as pessoas a irem além, vai ajudando as pessoas a terem alegria no que elas estão fazendo, porque é muito comum pessoas que trabalham sem o menor prazer. Fazem porque tem que fazer e você vê o resultado. Mas se você vai ali servindo, amando, alegrando, se a pessoa chega ali mal-humorada e se você trabalha dessa forma, se importando com o outro, nossa, é um ganho para todo mundo, né? E só pegando o gancho do que você falou, da brincadeira da caixa de ferramenta, eu conheço um pastor que ele tem muitas habilidades de consertar e tal, e é parte do ministério dele, esse ministério do mutirão. Eu vou até a sua casa te ajudar a arrumar a janela. Eu vou ali construir um armário com você. Eu vou ali fazer isso. Coisa boa. E ele... Vamos chamar esse cara? Passa Vai aparecer embaixo na tela aí. Porque é uma forma também de serviço, né? Claro, sem dúvida. Muito bem. Muito bom. Comunitariamente, Guilherme. Pois é, pensando até na nossa igreja, queridos, temos um ministério específico que você que nos visitar vai com certeza se deparar, conhecer esse ministério, que é o nosso ministério de recepção, que nós damos o nome de rede. E que forma generosa você receber pessoas que estão chegando. Se você entender que se tem alguém, de alguma maneira, que está ali na igreja, mas não vou dizer exatamente de forma desconfortável, mas a pessoa não conhece ninguém, a pessoa muitas vezes não sabe onde ficam as coisas na igreja, e que generosidade bonita é quando você percebe ali aquela pessoa de forma deslocada, você a aborda carinhosamente, em amor, mostrando aonde ficam determinadas questões. Aqui é a sala de escola dominical, aqui é, por exemplo, a região da nossa parte de comunhão, aqui você vai encontrar a nossa cantina, e são coisas que parecem para nós, que estamos ali domingo após domingo, tão rotineiras, tão comuns, mas que tanto agregam para quem nos visita, para quem chega e se sente de fato acolhido, agasalhado pela igreja. Por mais que muitas vezes você pense, só eu vou chegar lá, vou falar, tantas pessoas em volta, mas muitas vezes o Senhor está te usando e te incomodando de fato para, de alguma maneira, trazer uma palavra, para, de alguma forma, interagir com aquela pessoa. E quantas são as pessoas que depois chegam geralmente a nós quatro e falam que optaram inclusive por ficar na nossa igreja pela forma que foram recebidas, pela forma como de alguma maneira alguém chegou e orientou, um sorriso, e graças a Deus que a gente tem um ministério de recepção que entende muito bem essa particularidade, né? E de forma assim muito ativa trabalha a generosidade na prática. É isso. Bom, falamos aqui sobre a generosidade prática e queremos agradecer a sua parceria conosco nesse episódio. Esperamos você nos nossos próximos podcasts e também na Igreja Presbiteriana de Brasília, na Entrequadra Sul 313 e 314, aqui na Capital Federal. Que Deus te abençoe e até a próxima.